Olá, muito boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês nesta quinta-feira de pós-festas natalinas, né? Para fazer a nossa live semanal, nossa transmissão semanal, Palavras de Luz, que são momentos breves de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu gostaria muito de unir os meus pensamentos aos de vocês em forma de prece, para que nós possamos suplicar ao Divino Mestre Jesus que se encontre entre nós a partir de agora. Que Ele toque os nossos corações através desses ensinamentos que nós vamos estudar e que Ele esteja sempre presente nas nossas vidas, né? Hoje eu gostaria de ler para vocês um texto que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Esse livro, ele é da psicografia de Chico Xavier, mas ele conta com textos de vários espíritos, né? Emmanuel, André Luiz, Irmão X, Antônio Correia, são muitos espíritos que trouxeram mensagens nesse livro. E a mensagem que eu escolhi para nós hoje, ela é do espírito André Luiz. E como nós estamos, né, num pós-natal, nada mais justo do que a gente ler uma mensagem deste livro, Antologia Mediúnica de Natal. O texto se chama O Grande Doador e ele nos diz o seguinte: ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Ferido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer assim o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Essa é a mensagem. E vejam, meus irmãos, que aqui a gente pode tirar muitas lições. Mas já no último parágrafo, nós tiramos a primeira lição. Jesus, ele também enfrentou situações difíceis quando esteve aqui entre nós, né? Ele também passou por situações bastante complicadas e mesmo assim ele perseverou no bem. Ele perseverou em nos exemplificar como era o verdadeiro amor, como deve ser o verdadeiro amor ao próximo, como deve ser o fazer o bem, o se esforçar para melhorar a humanidade. Porque quando nós
transformamos a vida de uma pessoa que seja, sim, é uma pessoa a menos em sofrimento. Isso melhora sim os padrões da humanidade. Cada vez que nós fazemos o bem, nós estamos colaborando para um mundo melhor. Não importa de que forma, porque Jesus foi supliciado, passou por terríveis situações e mesmo assim ele manteve o foco do propósito dele aqui, que era o de nos educar, o de nos dar exemplos que nós deveríamos seguir. Então, quando a gente diz assim, eu hoje estou muito triste, não vou sair para fazer o bem, não vou fazer a caridade hoje, não. Hoje eu estou meio gripado, também não vou fazer, não. Hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio. A gente está sempre encontrando empecilhos para fazer algum tipo de benefício ao próximo, que seja uma visita, que seja uma doação, que seja um atendimento, né? A gente sempre tem motivos para colocar obstáculos às nossas ações em prol do bem. E aqui nesse último parágrafo do texto, nós vimos que Jesus, né, embora anônimo, porque ele não procurou glória para as coisas que fazia, como hoje muitas pessoas gostam de fazer, né? Mesmo aflito, mesmo apagado ou crucificado, ele atendeu à santificada colaboração com Deus. Nós somos colaboradores de Deus aqui na terra. Deus, ele não vai alimentar quem tem fome, meus irmãos. Deus vai nos inspirar a ir ali e levar um alimento para quem tem fome. Deus não vai abrigar, agasalhar a quem tem frio, mas ele vai nos inspirar a irmos lá e agasalhar. Então nós somos instrumentos de Deus para o bem da humanidade. E nós não devemos colocar obstáculos, empecilhos. Os obstáculos surgem para serem vencidos por nós, para serem superados. Tá chovendo muito? Mas nós vamos mesmo com chuva. Tá frio? Bota uma blusinha a mais. Fazer o bem aquece o corpo e aquece a alma. Mas além deste conteúdo aqui do último parágrafo, que nos esclarece sobre não buscarmos justificativas para a nossa omissão no bem, há uma lição geral neste texto de André Luiz que fica muito clara para nós. Meus irmãos, o que Jesus fez pela humanidade? Alguém conhece aí algum trecho bíblico em que Jesus deu uma casa para alguém? Ou deu um carro? Ou deu joias? Ou deu roupas caras? Alguém conhece alguma passagem bíblica que relate isso? Porque eu desconheço. E o que vem me entristecendo muito, mas muito mesmo, entre aqueles que se dizem cristãos, é o que nós temos visto entre muitos cristãos, é uma tentativa de barganha com Jesus, né? As pessoas dizem assim, eu vou fazer isso porque eu quero prosperar materialmente. Então eu vou doar 1000 porque Deus vai me devolver centuplicado, então ele vai me devolver 100.000. A gente vê pessoas aí pedindo doações, né? E eu fico pensando, onde foi que Jesus pregou isso para nós? Sabe? A gente tem que pensar um pouco. Porque o bem que nós devemos a Deus é cuidar dos nossos irmãos que também são filhos de Deus. É esse o bem que nós devemos fazer a Deus. É este o bem que nós devemos fazer imitando a Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. E Jesus deixou muito claro, o meu reino não é deste mundo. Não é, meus irmãos. Então vale a pena a gente considerar essas palavras de Jesus no sentido de que o que Jesus nos promete é para o reino dele, e o reino dele é espiritual.
não é material. Quando nós fazemos o bem, nós pacificamos o mundo, nós abrandamos o sofrimento no mundo, com certeza. Mas isso conta ponto espiritualmente para nós. Não faça o bem, não saia de sua casa para ajudar alguém, querendo que Deus te abençoe para você conseguir um carro, para você conseguir uma casa. Não! Faça o bem porque você deseja que aquele irmão em necessidade também se sinta amparado, também sinta que os seus problemas têm solução. Não faça, não barganhe com Deus, não faça isso, faça por amor, porque é isso que Jesus nos ensinou, foi esse o ensinamento que ele nos deixou. Então, a gente tem que procurar doar amor, doar o melhor de nós, sabe? A humanidade, quando conseguir deixar de lado o egoísmo e o orgulho, a humanidade vai se transformar verdadeiramente em uma irmandade fraterna. Mas é necessário que nós deixemos de lado o egoísmo e deixemos de lado o orgulho. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quanto tempo nós temos aqui? Quantos anos cada um de nós tem para viver aqui, a vida aqui, esta vida, esta encarnação agora? Nós vamos viver até 60, 70, 80, pode colocar 100 numa estimativa bastante otimista. Mas nós não vamos ficar aqui, porque nós não somos daqui. Nós passamos por aqui e um dia retornaremos ao lugar de onde viemos, né? O corpo veio do pó e vai voltar ao pó, mas o espírito este Deus criou imortal e ele vai retornar ao mundo espiritual e ele vai retornar para lá com a bagagem que ele fez aqui. A gente vem, a gente chega aqui com uma malinha na mão e a gente vai colocando a nossa bagagem dentro dessa malinha. Então você fez o bem, tá lá dentro da sua malinha. Mas quando você também deixa de fazer o bem, a sua omissão também conta dentro da sua bagagem. Então, meus irmãos, nós temos que ter um relacionamento com Deus, com Jesus, de gratidão, de confiança, de intimidade e principalmente de reciprocidade. Mas como? Como eu vou ter um relacionamento de reciprocidade por Jesus? Porque Jesus não precisa que eu faça nada por ele, mas eu preciso que ele faça por mim, não é verdade? Mas ele nos ensinou, ele foi bastante categórico quando ele disse que tudo que nós fizermos ao nosso próximo é a ele que fazemos, né? Quando vestimos aos nus, quando alimentamos aos que têm fome. Vocês conhecem essa passagem? Ele fala, é a mim que fizeste. Então, esse relacionamento de reciprocidade nosso com Deus, com Jesus, deve ser assim. O que Deus fez por nós? Nos permitiu a vida. Nos permitiu estarmos aqui agora tendo essa conversa, né? Analisando as nossas vidas, as nossas atitudes e até as nossas omissões. Deus tem nos permitido isso. Qual que é então a nossa atitude de reciprocidade com tudo que Deus nos deu? É fazendo bem ao próximo, é ajudando, é transformando esse mundo que está tão difícil num lugar melhor. É isso que a gente tem que fazer. Mas uma relação de reciprocidade não é uma relação de negócios, não é uma relação de barganha. Não é eu vou fazer para que Deus me faça. Eu sou tão grato a Deus que eu quero estender ao meu próximo o que ele é em minha vida. Vocês compreenderam a diferença? Esta é a lição que o nosso Cristo veio deixar para nós. E quando comemoramos a vinda dele entre nós, que é o Natal, né? O natalício de Jesus,
É dessa maneira que deveremos comemorar, com amor ao próximo, com atitudes no bem, não é? Então, esta é a mensagem do Centro Espírita Bezerra de Menezes para hoje, dia 26 de dezembro de 2024, né? E eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz, de muita paz, né? E convido a todos vocês para que participem das nossas palestras públicas todos os sábados, às 19h30, para que participem das atividades do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? Nós temos grupos de estudo, temos Amigos do Bem, que é um projeto de pessoas que levam alimento e fraternidade aos moradores de rua. Nós temos a tarefa com as mães, né? São momentos de instrução, de evangelização, de conversa, de orientação e de suporte material também. Nós temos a evangelização de crianças e de jovens, e isso é muito importante. A criança que é educada dentro do Evangelho de Jesus, essa não vai dar preocupação para nós no futuro. Vocês podem ter certeza disso, né? Nós temos o atendimento fraterno todas as quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Então, são muitas atividades que nós temos no centro. Você pode tanto participar dos grupos de estudo quanto das palestras públicas, como também ser um tarefeiro da casa, e nós iremos recebê-lo de braços abertos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que todos vocês tenham uma excelente passagem de ano.